Pode ser. Aleluia. Deus é bom, hein, gente? Aleluia. O pastor Nelson já adiantou, irmãos, sugestão nossa. Todo o primeiro domingo do mês é nosso culto de ceia. O que vocês acham? Vamos fazer pela manhã, um café da manhã desse de confraternização? Amém? Quem está vivo, diga amém aí. Então, agosto está chegando aí. Primeiro domingo de agosto, então, vai ser de manhã com café da manhã, tá bom? Aleluia, Deus é bom. Queria te convidar a abrir isso. Antes disso, queria chamar aqui a Aline, a Amanda e o Vinícius para orar por eles. Fizeram aniversário essa semana. Vamos orar pelos aniversariantes. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Não? Então aqui os aniversariantes, vamos orar por vocês aqui, Alexandre, faz favor aqui, meu filho. Orar por ele. Aleluia. Aleluia. Vamos orar pela vida dos irmãos. Pode estender as mãos de vocês aqui? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos amados irmãos que completaram mais um ano de vida. Que o Senhor possa abençoar ricamente a vida do Vinícius, Senhor, do Alexandre, da Aline, da Amanda. Enchê-los, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. Que os sonhos que eles têm em ti possam ser, Senhor, concretizados. Dá paz aos seus lares, às suas famílias, Senhor, e sobretudo, no coração deles, um amor pelo Senhor, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai. Amém. Amém. Parabéns a vocês. Aleluia. Deus é muito bom. Amém. Queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo de número 3. A gente passa a semana inteira esperando o dia do culto, irmãos. Crente é uma bênção, sabe? Você passa vários dias ouvindo pregação, esperando a hora da gente chegar para a igreja. Assistir em casa é bom, mas estar aqui é muito melhor, amém? Nós estivemos com o Marcelo essa semana, eu acho que na quinta noite, eu e o pastor Antônio Carlos fomos fazer uma visita para o irmão Marcelo, orar com ele. Marcelo está passando um momento bem difícil de saúde, irmãos. Continue orando por ele, que nós cremos no poder de Deus, amém? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Colossenses capítulo 3, todo mundo achou? Diz assim a boa e santa palavra do Senhor: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Verso 5: sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. E é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre todos os que vivem na desobediência. Verso 7, nós também andávamos no passado nelas, quando ainda vivíamos embaixo desses hábitos. Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Amém? Até aqui. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua boa e santa palavra. Que o teu Santo Espírito possa ministrar, Senhor, ao nosso coração mais uma vez nesta manhã, nos ensinando, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a tua voz, entendê-la e colocá-la em prática. A tua palavra é pura, ela é santa, Senhor, e ela é viva e eficaz. Tua palavra não voltará para ti vazia, antes há de prosperar naquilo para que foi enviada. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados irmãos, eu quero falar nessa manhã com os irmãos sobre anonimato, invisibilidade, muitas vezes, que nós temos. As pessoas, às vezes, se questionam, por que elas não são notadas? Estão vivendo lutas, problemas, e elas dizem assim: Deus não me vê. Todo mundo é visto, todo mundo é colocado no lugar de honra, todo mundo tem uma posição e eu não. Por que é que eu estou vivendo tal situação? Por que que os outros crescem e eu não? Até brincava essa semana, não lembro com quem falei. Por que que fulana casou e eu não casei?
Deus tem um tempo para cada um de nós e para cada coisa. Nós vivemos um tempo, irmãos, midiático, em que as pessoas elas querem aparecer a todo custo. Qualquer coisa que o cara faz, ele anda com o celular na mão, fazendo um selfie. Se ele vai espirrar, ele faz um selfie. Estou espirrando. Vai tomar café, a hora do cafezinho com bolacha. Esquisito, estranho. Mas é um novo momento de vida. E por conta dessas e tantas outras situações, quando nós não somos notados, a gente adoece, se entristece. Pensa que Deus nos esqueceu. Porque você tem que estar sendo a todo tempo reverenciado, aplaudido. Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores. Nós vivemos embaixo da direção de um Deus santo, mas nós, aqui pezão no chão. E a gente devia ser um pouquinho mais tranquilo. Então eu queria, à luz da palavra de Deus, falar sobre isso. Eu me lembro que um dia, eu terminei um culto, uma pregação, à noite. E aí, estavam nos visitando, uma família, e quando terminou eu fui descendo. A moça me abraçou no fundo da igreja e disse no meu ouvido assim: pastor João, Deus vai te tirar do anonimato. E ela disse aquilo porque ela entendia, não é possível que você não seja reconhecido. E eu fui para casa com aquele negócio na cabeça, e um dos textos que eu mais amo está lá em 1 Reis, capítulo 17, a história de Elias, e Deus me falou muito sobre aquilo, sobre o que é o anonimato. Então eu queria compartilhar com os irmãos sobre isso. O nosso querido Paulo escreve a igreja de Colossos, e esse texto maravilhoso foi o último sermão do Padre Léo, o amado Padre Léo, quando pregou seu último sermão na cadeira de rodas, morrendo pelo câncer. Ele pregou buscar as coisas do alto. Também me marcou profundamente a maneira como Deus usou para falar desse texto. Eu quero falar de outra coisa, mas esse texto me marcou muito por causa da pregação do Léo. Então Paulo diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, ou seja, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ou seja, busque as coisas do céu. Sai um pouco da terra. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês já morreram, pois morreis e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então veja só, Paulo está dizendo assim: olha, vocês estão escondidos com Cristo em Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus te escondeu. Você não vai ser visto, você não vai ser encontrado, você não vai ser motivo de aplauso, você não vai para a rede social, você não vai ser o cara do youtuber, o influencer. Aliás, só existe influencer porque existe idioter, né? A gente sabe, quando tiver uns caras assim, eles vão fazer sucesso. Nós precisamos aprender, irmãos, a não ficar chateado quando parece que você é invisível. Ninguém te vê, ninguém bate palma para você. Eu pensei em alguns textos bíblicos, e um deles que marcou muito a minha vida é o de Êxodo. Moisés, quando nasceu, a Bíblia diz que ele foi escondido pela mãe. Moisés era formoso, bonitão, o menino. Você imagina, criança quando nasce, alguns nascem bonitinho, outros diziam, meu amigo pastor Elcio, que nasce com cara de joelho, são muito feinhos. Mas o menino Moisés era bonito, e a mãe o escondeu por 3 meses. Por que ele foi escondido? Porque no texto anterior, no capítulo 1 do Êxodo, diz que Faraó mandou que matasse todos os meninos dos hebreus, porque os hebreus estavam se tornando um povo mais forte do que os egípcios, e numa guerra poderia derrotá-los. O que nos leva a pensar que Deus muitas vezes nos esconde para nos proteger. Sabe que antes de você ficar resmungando porque você não é reconhecido, Deus te coloca às vezes num lugar escondido para te guardar, para te proteger. Porque muitas vezes vem uma série de situações sobre nós para matar nossa fé, o nosso ânimo, para nos tirar da presença de Deus.
A mãe de Moisés podia pegar aquele menino e sair na vizinhança mostrando: meu filho, como é lindo, olha como ele é lindo, nasceu. Fazer um chá, como que chama agora? Chá revelação é antes de saber o sexo. Nasceu chá de bebê, para a gente ganhar umas fraldas, uns negócios aí, e todo mundo olhar para a criança. Não, ela escondeu o menino. Nós não. A gente faz questão de mostrar para todo mundo tudo, de postar na rede social quem somos, o que temos, e o que nós achamos que somos, que é o pior, porque a gente não é ainda. Então muitas vezes Deus precisa nos esconder. Deus te esconde. Não fica chateado quando você não aparece. Terminou o culto, os irmãos acabaram de louvar e ninguém foi lá te abraçar e dizer: oh, foi lindo o louvor, hein? Não fica chateado. Às vezes Deus te esconde, é para te preservar, para você não ser soberbo, não ser orgulhoso, não ficar chato, não perder a unção de Deus, a graça. Porque se às vezes a gente cresce um pouquinho, não entende que é Deus, nós vamos... Sou eu. Nossa, ensaiei essa semana, hein? Nossa, deu melhor. Viu minha afinação? Aí é afinado, mas está indo para o caminho da perdição, não sabe. Olha o Elias. As escrituras dizem em 1 capítulo Reis, capítulo 17, 1 Reis, do verso 1 em diante, que Elias, um dos moradores de uma terra distante, o Tisbita, ele vai até o rei Acabe no palácio. Ele entra lá e diz assim: enquanto eu não falar, não cairá nem chuva nem orvalho na terra. Elias foi lá, profetizou. A Bíblia não diz que Deus mandou ele. Já entra dizendo assim: então Elias, um dos moradores da área de Gileade, lá um Tisbita, foi até o rei Acabe e disse, profetizou: não vai chover na terra. E não choveu por 3 anos e 6 meses. Aí o verso 2 é surpreendente. O Elias, depois que profetizou e começa a seca, para Elias sair pregando em todas as igrejas da região. Agenda cheia, profeta falou e Deus está fazendo. Deus fala para Elias assim: retira-te agora e vai para o Querite. Você vai beber da água que o riacho dá, e eu vou mandar um corvo para te alimentar com pão e carne de manhã e à tarde. O cara fez o sermão da vida dele, foi lá, profetizou, disse que não ia chover mais, parou tudo. Aí Deus falou assim: agora sai fora, vaza daqui, senão você vai ficar chato, soberbo, orgulhoso, sua agenda vai encher e você vai começar a fazer sucesso, e eu vou perder o homem de Deus. Porque à medida que a gente cresce, a gente deveria diminuir, que é o que diz João Batista lá no capítulo 3 de João 3,30, importa que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Mas em geral não, a gente começa agora. Você viu, mano? Deus é comigo, hein? Rapaz. Deus falou para Elias: vai para o Querite. Sabe o que significa a palavra Querite? Reduzir, cortar ao tamanho certo. Elias estava grandão, Elias estava o cara. Deus falou: vai lá para o deserto, eu vou te cortar no tamanho certo. O que Deus me ensinou? Naquela noite a moça falou assim: Deus vai te tirar do anonimato. E eu estava lendo um livro naqueles dias que falava exatamente do Querite. E o Espírito Santo falou ao meu coração: eu vou te cortar ao tamanho certo. Não pensa que você é grande, não. Alguém veio e te falou uma palavra boa para te animar. Sabe, queridos, a gente precisa aprender isso. Muitas vezes o desemprego é para nos colocar no tamanho certo. Porque a gente está bem empregado, ganhando bem. Aí você diz assim: está vendo meu salário? Trabalho numa empresa top. Estudei, me dediquei. Fiz todos os cursos que eram necessários. Fui promovido por causa da minha capacidade. Aí o Eterno vem, te põe no tamanho certo. Algum tempo de desemprego, você manda 300, 400 currículos. E nenhuma resposta. Estou te cortando no tamanho certo. Não é o seu poder. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço forte. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e confia no Senhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente não consegue entender. Deus precisa nos cortar no tamanho certo. Ele nos esconde, mandou o Elias para o ribeiro do Querite. E agora todo mundo está procurando o profeta que profetizou contra o rei, o profeta que fez fechar os céus, não chove mais. Esse cara é fera, traz ele aqui em casa, vai curar a gente. Traz ele que vai profetizar. Cadê ele? Ninguém acha.
Ninguém acha. O rei Acabe mandou Abadias, um servo do rei, procurar em todas as regiões, os reinos, todas as províncias. Ele procurou em todo lugar, todos os buracos, e não achou. Por quê? Porque Deus esconde. Deus esconde. É sofonia. Sabe o que significa o nome sofonia de um dos livros da Bíblia? É Deus esconde. Às vezes Deus precisa nos esconder. Deus esconde. Deus esconde de tal forma que às vezes as pessoas que você ajudou, elas não te acham para te ajudar de volta. Você fala assim: me abandonaram. Não, Deus escondeu, para você depender dele. Naqueles dias, quem que levava comida para Elias? Eram os vizinhos dele, era a família? Não, era um corvo. De manhã e à tarde, pão e carne. E bebe da água do ribeiro. Você imagina fosse lá em casa, que a água tem que ser mineral. Vou morrer de sede. Duvido, passa uma semana aí, você vai ver, toma água da torneira. Gole, um golão na mão. Elias, a água do ribeiro. Verso 7 dessa 1 Reis 17 diz assim: mas passado algum tempo, o ribeiro secou. Deus te tira até nesse momento. Às vezes você está conformado, conforta, me confortei ali, vou ficar. Deus falou: não, ainda não. Vou te humilhar um pouco mais. Vai para Serepta de Sidom, uma viúva vai te alimentar. Uma viúva? Podia ser a mulher mais rica da região? Não. Porque às vezes a gente ora para mandar empresários para a igreja, e a igreja é alimentada pelo povo pobre e fiel da igreja. Povo que ama a Deus. Entendeu isso, gente? Deus nos escondeu. Um dia perguntaram para mim: pastor, entra alguma oferta? Daí você põe os cultos na internet. Um dia deram uma oferta para nós. Um rapaz mandou uma oferta de R$300. Eu falei: entrou uma oferta que eu não conheço. O Vinícius tinha preparado o negócio do PicPay. Entrou a oferta. Passou 2 dias, o rapaz me ligou: o senhor é o pastor da Peniel? Sou. Eu depositei uma oferta por engano aí, era para outra igreja. E ele falou assim: o senhor pode devolver? Estou falando sério, gente. Aí eu falei: eu posso, eu não sabia como fazer, demorei 1 dia e meio, porque eu precisava do Vinícius para devolver isso. Aí o rapaz ligou de novo: pastor, você não vai devolver a oferta? Eu falei: eu vou, irmão, só que eu não sei como fazer isso. Quem fez foi meu genro. Ainda passou 2 dias, devolvi a oferta, né? E aí a gente ria muito em casa, eu e a Lúcia, com isso. Falou assim: rapaz, ninguém nunca mandou uma oferta nessa internet sua aí, e no dia que manda o cara pede de volta. Deus nos escondeu, irmãos, aleluia. Mas mesmo escondido nós conseguimos tomar café junto, fazer uma festa linda. Deus é bom. Amém, a gente precisa entender isso. Então às vezes nós estamos no anonimato porque Deus está cuidando de nós e tratando de nós. Às vezes a gente não consegue entender essas coisas, nós ficamos chatos demais, a gente reclama, a gente murmura. Então o Elias foi enviado para o Ribeiro do Querite para ser cortado do tamanho certo. Ele estava grandão, ele era o profeta daqueles dias. Você vê hoje os caras, quando eles acertam uma revelação, eles divulgam, fazem aqueles cortes na internet para aparecer para todo mundo. Daqui a pouco tantas visualizações, tantos likes. Rapaz, quando a gente estiver sendo usado por Deus, a glória tem que ir para Deus. Para Deus. Aleluia. Eu peguei mais um exemplo para a gente pensar aqui. Pensa só, quando Jesus apareceu, Jesus nasceu. Jesus, quando foi apresentado no templo, passou um tempo, depois Jesus foi lá entre os doutores da lei, ficaram encantados com o menino Jesus. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus, diante dos homens. Aonde foi parar Jesus? Ninguém sabe. A adolescência dele, ninguém sabe. A juventude dele, não, com 30 anos ele aparece de novo. E vai lá para o Jordão para ser batizado por João Batista. Deus escondeu. Naquele período, sei lá, adolescente. Os adolescentes daqui sabem como é que é a vida de adolescente, hein? Que lutas que ele deve ter enfrentado. E se ele fosse o pregador mirim daqueles dias? The power... Não dá. Esconde ele, gente. Às vezes a gente pega alguém que tem um dom, um talento, coloca aí já para queimar na primeira, não entendendo que não tem estrutura para suportar a vaidade, os afagos, que quando está indo tudo bem, todo mundo te afaga, diz que é uma bênção. No primeiro tropeço, a pancada vem sem dó nem piedade. Jesus foi recolhido, escondido num canto, deve ter crescido em Nazaré, talvez ajudando a mãe lá nos deveres, ajudando o pai na marcenaria, não sei. A grande verdade
é que nós não vemos um relato dele, obrigado querido, aparecendo lá como líder da mocidade. O cara que todas as meninas queriam ter por perto, nada disso. Deus escondeu. Por que você está reclamando que você está escondido? Que ninguém olha para você como você acha que merece? Ninguém te enxerga. Hoje eu perguntei para a minha Mariana, de manhã saí de casa, estava terminando de preparar o texto, falei assim: filha, você já se sentiu invisível? Ela falou assim: às vezes parece que ninguém me vê, às vezes a gente se sente assim, invisível. Falam com todo mundo e com você não, convidam todo mundo para a festa e você é esquecido. Todo mundo é bom, você é o último. Às vezes Deus nos esconde, irmãos. Às vezes só Ele nos esconde. Olha o nosso amado Paulo, que escreveu a carta aos Colossenses. Ele era já um jovem, cheio de conhecimento. Cresceu aos pés de Gamaliel. A Bíblia diz um maior conhecimento que tinha naqueles dias. Atos capítulo 22, 3, ele era um conceituado homem da lei. Quando ele encontra com Jesus na estrada de Damasco, cai por terra todo o seu conhecimento. Paulo fica ali 3 dias sem enxergar Saulo, e depois Jesus fala com Ananias: vai lá na rua chamada direita, tem um homem orando, fala com ele, põe a mão sobre ele, para ele ser curado, voltar a ver. O Ananias fala: Senhor, esse homem é perseguidor da igreja, tem ouvido. Jesus fala: ele vai saber o quanto importa ser vitorioso e prosperar, né? Não, sofrer pelo meu nome. A igreja de hoje só quer prosperar. Irmão, você está no processo para você alcançar a bênção, porque você vai prosperar. A Bíblia não diz isso. Diz sim, que nós estamos sendo guardados por Deus, e que muitas vezes nós vamos aprender a sofrer pelo nome de Jesus. Duro, mas é isso que diz as Escrituras. Não prometeu riqueza para ninguém, casa própria, carro, nada disso, nunca. A verdade é outra e é dura. Então Paulo está lá, agora ele vai começar o ministério dele. Você pensa que é de imediato? Não, 3 anos sumido na Arábia. Depois ele sai de Damasco e desaparece por 3 anos. Tive um encontro com Cristo. No outro dia o cara desce do monte, apóstolo. Subiu para orar no monte, alguém botou a mão na cabeça dele, ele já desce. Não é assim, gente, não é. Então Deus nos esconde, escondeu Paulo. E às vezes nós queremos aparecer de primeira, ser o bambambam. Quantas vezes nós não entendemos isso? É por isso que quando ele escreve à igreja de Colossos, ele disse assim: portanto, visto que vocês já ressuscitaram com Cristo, ou seja, passou pelo processo do novo nascimento, morreu o velho homem, com suas vaidades, com a sua soberba, com a sua ganância, o pecado que havia sobre nós, Jesus na cruz do Calvário, pagou o preço, diz Colossenses capítulo 2, verso 14, rasgou a cédula de condenação que havia contra nós, cravou na cruz, expôs publicamente a principados e potestades. Jesus triunfou. Agora nós nascemos de novo, com uma vida nova em Cristo Jesus. Então ele está dizendo: agora vocês que nasceram de novo, encham-se de um conhecimento do alto, busquem as coisas de Deus, celestiais, mergulhem em Deus, para viver uma vida nova. Pense nos objetivos do alto. Às vezes, irmãos, nós estamos fazendo tantos planos terrenos. A gente faz planejamentos para 5 anos, 10 anos aqui. Eu penso, qual será de nós que tem feito um planejamento pensando no céu? Quais são os seus planos para os próximos 5 anos? 5 anos? Eu estou orando para Jesus voltar? Eu queria em 5 anos estar lá com Ele. Mas não, nós fazemos aqui um monte de planos, porque nós só pensamos nas coisas aqui de baixo. É por isso que a gente sofre, por isso que tem depressão, é por isso que tem tantas pessoas doentes, síndrome do pânico, medo, porque esse mundo é doentio. Essa semana, vocês viram lá, o garoto matou a mãe, o pai e o irmão de 3 anos, por causa da namorada de 15, que o pai era contra. E a moça estava planejando matar os pais também, para os dois ficar juntos. Você imagina?
A gente só pensa em coisas aqui da terra, quando nós poderíamos estar voltados para o Senhor, para o Criador dos céus e da terra, sabendo que nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria não é aqui, irmãos, não é. A gente não consegue entender isso. E Paulo diz, então, pois morreste, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pronto, se eu estou escondido, eu não tenho que ficar chateado porque sou invisível, porque as pessoas não me veem, porque elas não me aplaudem. E muitas vezes, sabe, queridos, esse escondido dura tanto tempo. Às vezes uma doença que prolonga-se por muito tempo, Deus nos esconde. O desemprego, Deus nos esconde. Problemas familiares, tantas coisas, você fala assim, meu Deus do céu, por que para mim é tão demorado? Para os outros parece que passa tão rápido. Você não sabe, cada luta, cada família tem suas lutas. Nós só enxergamos o que as pessoas permitem que seja visto. Mas cada um de nós aqui é que sabe quando entra dentro de casa, quando volta no carro para voltar para casa, como já começa a dor até chegar em casa. E o dia a dia, na família, que só você que enfrenta, que você sabe. Você pode postar sua foto na rede social sorrindo, bonito, mas você que sabe as lágrimas que derrama. E às vezes volta para casa triste dizendo assim, meu Deus, o que está havendo? Deus me escondeu. E aí a gente pensa assim, ninguém lembrou de mim para dar um telefonema, para ligar para mim, ninguém lembrou. Ninguém está me vendo. Estou passando uma dificuldade, ninguém lembra de mim. Então, querido, deixa eu te dizer, Deus nunca se esqueceu de você. Isaías 45:19 diz assim, pode uma mãe, 49:15, pode uma mãe que amamenta esquecer-se do filho do seu ventre, de maneira que não se compadeça dele? Todavia, se ela se esquecer, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão, e os meus muros estão constantemente ao redor de ti. Deus não se esquece, irmãos, Ele é Deus que vê. Pode ser a luta que for, Agar estava lá no deserto, abandonada por Abraão, o amigo de Deus, hein? Conselho da tutelar ia se acabar com Abraão, que mandou embora, despediu a empregada, com quem ele teve um caso, e o filho dela, só com um odre de água e um pedaço de pão. Ela orou e disse, será que ele me vê? E logo em seguida Deus abre os olhos da Agar, ela vê um poço, e ela diz, ele é o Senhor que vê. Deus está te vendo. As pessoas não nos enxergam, mas é porque nós estamos escondidos em Deus, com Cristo Jesus, o nosso Senhor, irmãos. Nós precisamos entender isso. Quanta coisa está rolando, acontecendo, e Deus nos guardando também. No meio de tantas lutas, Deus pensou em você. A mão do Senhor está sobre você, está sobre mim, está sobre nós. E Paulo diz então assim, pois você já morreu, pois morresse, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Vai ter um tempo que Ele vai nos tirar do esconderijo, amém, vai ter um tempo que vai nos tirar de lá, irmãos. Nós vamos estar na presença do Eterno, do Todo-Poderoso, do Santo de Israel, do nosso Senhor, do nosso Salvador. É isso que nos importa. Que adianta você fazer parte do grupo seleto, dos parças do Neymar, do fulano de tal, desse, daquele. Eu quero fazer parte dos remidos, dos lavados e remidos no sangue de Jesus, daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. É isso que importa. É por isso que ele diz, então, quando Cristo, que a vossa vida for manifestado, também vós manifestareis com Ele em glória. E sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, vontades más e ganância, que também é uma forma de idolatria. Quantas pessoas são gananciosas, apegadas a dinheiro? Isso é idolatria. E ele dizia, é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre todos os que vivem na desobediência. E nelas também vós andastes no passado, quando ainda viveis nesses hábitos, mas agora, olha, está considerando agora, nós somos novas criaturas, mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar.
Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes, e agora vos revestistes de um novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem somos nós? De quem nós estamos revestidos, irmãos amados? Se for de Cristo, queridos, quem vai aparecer é Ele. Amém? Veja só, uma coisa que nós precisamos guardar conosco: nós precisamos ser conhecidos pela fé que carregamos. As Escrituras nos desafiam a ser um livro aberto e lido por todos os homens. A nossa pregação não está no nosso falar, mas na nossa maneira de andar, nossas atitudes, a maneira como nos comportamos. Que nós possamos ser o verdadeiro perfume de Cristo, sentido em todos os lugares onde andarmos, irmãos. Como igreja, que nós possamos fazer a diferença, aonde estivermos, sermos representantes daquele que nos chamou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós já fomos perdidos um dia, mas achados, encontrados por Cristo, transformados, agora estamos guardados nele, escondidos no Senhor. Amém? Não fica chateado quando as pessoas não reconhecerem em você alguma coisa. Saiba que você é guardado por Deus. Se a sua vida realmente está com Cristo Jesus, no momento certo, quando você estiver preparado, quando você não for mais uma pessoa suscetível a ser derrotado pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade, quando você estiver curado dessas coisas, Deus pode te colocar num lugar alto. Deus pode te colocar num lugar de destaque. Enquanto isso mexer com você, a vaidade toma conta, a soberba, Deus vai te esconder. Se você tem algum valor, Deus vai te esconder. É isso que Ele faz conosco. Muita gente começou muito bem, queridos. Nesses tantos anos que eu estou servindo o Evangelho, eu vi muita gente boa começar. E hoje, eles não são dignos mais de serem ouvidos. Tá? Continua cheio de gente ouvindo eles, mas eles não pregam mais a verdade. A vaidade tomou conta, a soberba tomou conta. Eles cresceram, mas saíram da presença de Deus. E às vezes Deus nos mantém escondidos, porque nós não temos ainda a maturidade para caminharmos e sermos vistos, sem nos render à vaidade. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, e que Deus nos encha de coragem, de alegria, para viver na sua sombra, alegres e felizes. O que diz o Salmo 91? Todo mundo tem uma Bíblia aberta, amarelada nos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você tem que estar lá, escondido nele, guardado nele. Saber que quem vai aparecer sempre é Ele. A sombra é dele. Você sabe que hoje os caras falam assim: você tem que ter cobertura espiritual. Xarope, mentiroso. A cobertura é de Deus. É o único que pode nos dar essa cobertura, é o Senhor. É nele que nós descansamos, né? A sombra é dele. Se a mão do Eterno estiver sobre nós, nós estaremos protegidos. Então, se nós entendermos isso, que nossa vida vai caminhar, e a gente não vai ficar tão triste, resmungando, dizendo: ninguém me vê, eu vou sair da igreja porque ninguém me reconhece, eu vou sair de tal casa, eu não vejo a hora de casar para sair daqui porque ninguém me vê aqui. Meu Deus do céu. E Deus está dizendo assim: eu que te escondi, rapaz. Fica sossegado. Quer sair do anonimato? Espera mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. Deus sabe o momento de nos tirar de lá, viu, queridos? Sabe? E no dia que Ele tirar, você vai estar pronto. Quando Elias saiu do anonimato, aí ele apareceu de novo, foi para o Monte Carmelo, enfrentou 450 profetas de Baal, 400 profetas do poste ídolo, venceu todos eles. Deus mandou fogo do céu. No dia seguinte, Jezabel fez uma ameaça para ele: você vai morrer. Elias correu com depressão, escondeu embaixo de uma árvore, falou: Deus, me mata logo. Está vendo como ele não estava pronto ainda? Aí fugiu de novo. Aí Deus foi buscar ele lá na caverna, falou: não acabei com você ainda, não, volta. Volta. Vai ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. Às vezes nós pensamos que estamos prontos, irmãos. Aí Deus deixa, e logo você dá provas que não era tempo ainda. Então não reclama não, não murmura não. Pede graça ao Senhor todo dia.
O Espírito de Deus habita em nós, para nos trazer paz, a tranquilidade, a certeza, a convicção de que Deus está cuidando de nós. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos? Deus é bom, gente. Deus é bom, nós precisamos entender isso. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Vai ter louvor aqui depois, gente. Os meninos aí estão preparados, hein? Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, a tua graça infinita, Senhor, que não cessa jamais. Que a bondade do Senhor, a misericórdia do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos coloque, Senhor, aleluia, a convicção de que o Senhor tem cuidado de nós, que nós não somos invisíveis aos teus olhos, que o Senhor está atento às nossas necessidades, sabe do que nós precisamos, e antes que a palavra nos chegue aos lábios, o Senhor já a conhece. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor esteja cuidando de nós em todos os momentos da nossa vida. Senhor, cura as nossas enfermidades, eu te peço em nome de Jesus, os nossos medos, Senhor, as nossas fraquezas. Ajuda, Senhor, a vencer os nossos pecados diariamente, que nós possamos estar embaixo do sangue de Jesus, que nos lava, que nos purifica, que nos dá a condição de viver uma vida nova. Nós oramos para que o Senhor nos coloque um coração novo diariamente, para te servir em fidelidade, Senhor, em retidão. Obrigado por tudo, Pai, nós oramos no nome santo, maravilhoso, poderoso de Jesus, o teu Filho amado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vai ter um louvor? Faço com violão? Faz? Então os irmãos vão cantar aqui. Amém. Deus é bom. Pode sentar, queridos, que daqui a pouco já sabe, o ministro de louvor também, a coisa faz, levanta. Então a gente senta e levanta, senta e levanta, faz parte da vida também. Deus é bom. Obrigada. O preto, acho que esse é o preto. Vamos cantar, gente. Vamos preparar a leite. Deus é bom, o capeta que não vale nada. Amém? Eu te amo tanto, né? Então vamos cantar lá. Glória a Deus. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. A minha esperança é do mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei de mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. E o meu caminho é do mestre.
Mestre. A minha esperança É meu Mestre. na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre. E o coração, Meu coração é do meu Mestre. e o meu caminho, O meu caminho é do Mestre. a minha esperança, Minha esperança é meu Mestre. Jesus, glorificado é o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus, o nosso Senhor. na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me afastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. Meu caminho, O meu caminho é do Mestre. e a minha esperança, Minha esperança é meu Mestre. Aleluia, Jesus. Glorificado é o teu nome aqui neste lugar, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos com todo o nosso coração. Aleluia. Renda graças ao Senhor neste momento. Aleluia. Aplauda o Senhor.